nós tivemos, acho que várias pessoas aqui, eu não estou, deixa eu ver se eu consigo acessar a lista aqui das pessoas. Ontem nós tivemos com um público. Está liberado para mim a lista? Não, né? 22 participantes. Ah, está no outro. Ah, peguei, pronto. Então, ontem tivemos aqui o professor Fagnani, Eduardo Fagnani. Hoje nós temos a doutora Lina Santin Cook, acho que acertei seu nome, né? Doutora Lina. A doutora Lina tem da comissão, não é comissão, como é que chama? Desculpa, ontem eu errei e fui corrigido pelo o Comissão nome da Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB. Isso, do Conselho Federal da OAB, é advogada atuante também, né? Na área tributária, doutora Lina, é isso? Exatamente. E é também membro da como é que chama? Da comissão, né? São tantas comissões, mas Não, acho não, perdão, não comissão. o CECIF, que é o Centro de Cidadania Fiscal, isso. Centro de Cidadania Fiscal, que é uma ONG que trabalha com promoção da discussão da reforma tributária, é dirigida, ainda foi fundada e dirigiu o fundador, digamos, grande inspirador, é o Bernardo Api, que é um economista muito conhecido, já teve, em vários momentos esteve na administração federal também, inclusive na administração petista, se eu não estiver enganado, né? O doutor Lino pode me corrigir. Eu acho, inclusive, que ele trabalhou com o movimento sindical também. Isso eu não me lembro, eu não tenho muita certeza, porque isso já vão lá para uns 25 anos. Eu tive a honra de ser contemporâneo de Largo São Francisco do irmão dele, do Dr. Claude, do Dr. Claude Henri Api, que é procurador da 15ª Região. Pessoas muito boas, pessoas muito competentes, né? Então, o Dr. Bernardo Api é um grande especialista no tema e eles, junto à doutora Lina, integra essa equipe, elaboraram o projeto de emenda da Constituição, que adquiriu o número 45, que tramita na Câmara dos Deputados, né? É um projeto que acho que já está... Depois, acho que você pode dizer exatamente que pé está na sua apresentação, que pé está o andamento do projeto. É um projeto que tem diferenças em relação à PEC 110, que corre no Senado Federal, né? É uma outra PEC. Aí eu já não sei exatamente quem trabalhou na elaboração dessa PEC. Acho que a doutora Lina pode trazer informações. E tem também o projeto, eu acho que também é uma PEC, né? A 178, se eu estiver enganado, que é de proposta de dos estados de emenda. É um substituto global da 45, né? É um substituto global da 45. Portanto, por ser um substituto global, se eu estiver errado, você me corrige, hein? Você não deixa... Se é um substituto global, é praticamente uma nova proposta, né? Então, seria interessante também comentarmos isso. Ontem, o professor Eduardo Fagnani, evidentemente, defendeu o substitutivo global da emenda 45. Então, hoje nós temos aqui uma interlocutora privilegiadíssima, porque ela trabalhou na elaboração da PEC 45, trabalha na ONG, trabalha também na ONG como promotora da discussão da reforma tributária, especificamente desse projeto. Então, eu acho que isso será uma oportunidade muito rica para termos detalhes de informações sobre não só essa PEC, mas também em relação ao que ela tem de diferença em relação a 110 e ao substituto global, né, a emenda de substituição, né, do substituto global da redação da PEC 45. Eu acho, além disso, além das suas participações nessas comissões que você montou, só para dar mais informações, você é diretor de projetos do Movimento de Defesa da Advocacia, né? Secretária executiva da Comissão de Direitos Tributários, que o senhor já falou, e do Instituto dos Advogados de São Paulo, de ASP, né? Relatora da 6ª Turma Disciplinar do Tribunal de Ética e Disciplina, o TED, da OAB,
membro consultora da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB, que nós já tínhamos mencionado também. Tem mais alguma... Vocês vejam que é uma experiência, tem uma carga de trabalho grande, doutora Lina, tem de compromisso com os temas do direito tributário. Tem mais alguma coisa que eu gostaria de mencionar aqui, que já tem desse extenso currículo? Então, olha, eu agradeço imensamente a ter aceito o convite para fazer essa exposição aqui. E a palavra é sua. Não sei se você já pediu algum apoio para colocar algum documento na tela, se isso já foi encaminhado, porque eu cheguei exatamente no horário, né, on sharp, né? Cheguei exatamente no horário, porque eu estava numa outra reunião também. Então é isso, doutora Lina. A palavra é sua. Depois, ao final, nós abriremos para perguntas, né? Algumas pessoas ocupam a palavra e fazem a pergunta diretamente, e algumas enviam por escrito para nós. As pessoas que já participaram ontem, podem ir lá no Participantes, não é isso? Né? No chat. Esse, Ana Paula? No chat. Isso. Socorre aí, Ana Paula. Não, pode deixar. Então, a gente está fazendo... As pessoas pedem para falar pelo chat, aí a gente organiza a ordem e libera o áudio no momento de falar. Perfeito. Então, é isso. Doutora Lina, a palavra é sua. Seja bem-vinda e agradecemos imensamente a sua participação aqui. Doutor Edson, muito obrigada. É um prazer estar aqui, a convite do seu escritório, a seu convite. A princípio, esse convite foi direcionado para o API, ele não poderia atender, me passou e vocês foram muito gentis em aceitar a minha presença, mas enfim, eu espero contribuir aqui bastante. Eu tenho feito essa apresentação e conversado com diversos setores nos últimos tempos. Essa vai ser a última apresentação que eu vou fazer antes dos meus gêmeos nascerem. Olha, que tá meio para a semana que vem. Então tá sendo um prazer realmente. Eu vou dividir minha tela com vocês e vou tentar aqui usar o tempo, mas deixar um espaço também para a gente poder debater. Vou fazer a apresentação de uma forma bastante completa, tentando apresentar aqui tudo, inclusive, que o Dr. Crivelli fez a introdução. Mas vamos lá, aqui tem meu contato também, tá? Fiquem à vontade, se precisarem de algo para escrever. Eu vou apresentar um pouco da PEC 45, a 110, vou falar desse substitutivo, e agora também da CBS, que é esse projeto de lei que foi apresentado recentemente pelo governo federal para a unificação do PIS e da COFINS. Bom, primeiro, acho que é muito importante a gente ressaltar que essa parte que se vem falando sobre reforma tributária, ela é exclusiva sobre bens e serviços, né? A gente sabe que existem outras discussões em paralelo para a tributação de dividendos, no caso da renda, para a desoneração da folha de salários e instituição de uma cobrança sobre transações financeiras, a antiga CPMF. Mas aqui, quando a gente está com essa discussão mais avançada no Congresso, é sem dúvida essa discussão sobre bens e serviços. Justamente porque é sobre essa base que a gente tem os maiores problemas no Brasil, né? É importante falar que o Brasil é o último país do mundo a fragmentar a base de incidência da forma como nós fazemos. Então, a gente tem 3 tributos distintos, dividido por setor de economia, né? Um só para serviços, um só para circulação de mercadorias, outro só para a indústria, e temos 2 contribuições que acabam abarcando todas elas, porque incidem sobre receita bruta. Isso traz uma complexidade muito grande. Quando assim o dividimos, existiu uma razão federativa para que a gente atribuísse a competência de cada um desses impostos a um ente da federação, para garantir a autonomia financeira do município, do estado e também da União, mas a realidade econômica de hoje não mais sustenta um modelo tão fragmentado. A gente tem um problema muito sério de guerra fiscal, de cumulatividade,
de excesso de legislação, benefícios fiscais. Então, deixar com que 5.600 municípios atribuam legislações próprias, apesar da gente ter uma lei complementar ali, dando os parâmetros gerais do ISS, nos trouxe esse problema, assim como nos 27 estados. Então, acho que se existe algum consenso com relação à reforma tributária, porque é difícil achar consensos, um dos poucos é que, de fato, o sistema atual está falido, nos levou a uma crise federativa generalizada, um problema de caixa muito grande dos próprios estados e um custo Brasil altíssimo, né, que é inviável de se manter e de atrair novos investimentos, especialmente num momento tão delicado como esse para a nossa economia. E aí, pensando nisso, a gente tem algumas correntes de reforma tributária, nós temos doutrinadores muito respeitados, professores do Largo São Francisco, que defendem reformas pontuais nos impostos que a gente já tem. Então, dentro disso, a gente tem também o movimento Simplifica Já, que é um movimento dos municípios pela simplificação do sistema. Temos alguns doutrinadores que entendem que o ICMS pode ser aperfeiçoado para que ele vire um verdadeiro IVA, para que ele se modernize, que o PIS e a COFINS venham num sistema mais moderno, como pretende a CBS do governo federal. Todas essas medidas são interessantes, são bem-vindas para o Brasil, sem dúvida alguma, mas a gente continua com um problema de fragmentação da base e a gente não vai ter um IVA único, unificado, que é o imposto mais conhecido ao redor do mundo, além do imposto de renda. A gente tem quase 170 países no mundo que utilizam o IVA. É um imposto que dá segurança jurídica, os investidores gostam, ele funciona. Então, talvez essa reforma pontual desses impostos não traga realmente aquilo que o Brasil precisa, que é entrar num cenário de segurança jurídica mundial de atração de investimentos. Então, por isso que dentro do Centro de Cidadania Fiscal, entendeu-se que, não obstante todas essas dificuldades de se implementar um novo modelo federativo, uma unificação dos tributos, seria mais adequado do ponto de vista econômico e mundial também para o Brasil ter um IVA. Não fomos só nós que pensamos isso. Há muitos e muitos anos, como citou aqui o Dr. Exxon, a PEC 110, ela foi gerida, ela foi idealizada pelo deputado Rauli, que fez um trabalho de muitos e muitos anos de conscientização, trouxe esse debate, foi realmente uma pessoa que dedicou praticamente o último mandato dele para isso, mas ele acabou não sendo reeleito. Ele apresentou a PEC 110 através de um protocolo do próprio Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado Federal. Nós tivemos recentemente esse PL do Poder Executivo, que é o 3.887, da CBS, e temos os estados que apresentaram duas emendas, né? Uma emenda PEC, PEC 45 e um substitutivo à PEC 110. A 45 é justamente essa na qual eu tenho mais proximidade, porque ela foi elaborada dentro do Centro de Cidadania Fiscal, do qual o API é diretor, e o Eurico Santi, que é meu sócio, meu mestre, também o é, e foi apresentada pelo Baleia Rossi. Bom, o que elas têm em comum, né? Todas elas convergem para o modelo IVA. Todas elas buscam amplificar a base, ou seja, parar com essa divisão setorizada e dividida por ente estatal, por município, estado e federação. Seria um único IVA, e aí a gente vai dividir o produto da arrecadação. Todas com crédito amplo, com ressarcimento tempestivo. Isso é essencial para que a não cumulatividade de um IVA de fato funcione. Não dá para se falar em IVA com restrição de crédito, como a gente tem aqui a questão do crédito físico no Brasil, para ICMS, para PIS/COFINS, aquilo que integra a mercadoria no IPI. São todos conceitos ultrapassados que só trazem muita complexidade
e mais litigiosidade para o tema. Então, quando a gente fala em IVA, tudo que uma empresa compra dá crédito. Tudo, absolutamente tudo. Aí as pessoas às vezes perguntam, poxa, mas e fraude? Então, fraude é outra coisa, aí a gente tem que ter fiscalização para fraude, não para saber se o processo, se aquele material foi introduzido na mercadoria que foi produzida, né? Para saber se de fato aquela empresa comprou um carro porque ela tem frota, ou se ela comprou um carro para o sócio usar, né? Isso sim, mas ainda assim, dentro de toda a literatura de IVA, é preciso deixar claro também que a gente tem pouco problema nesse aspecto desse tipo de fraude. A gente tem outras fraudes que já têm outras formas de serem combatidas pela tecnologia da informação. Uma grande mudança também é a tributação no destino. Isso por si só já acabaria com grande parte do problema que a gente tem hoje de guerra fiscal no Brasil, porque eu acabo com esse incentivo dos estados e dos municípios de concederem incentivos para atrair investimento para o seu território, já que não vai mais fazer diferença qual é o território que a empresa está, e sim onde está o mercado consumidor dessa empresa. E eu vou falar mais para frente o quanto isso é importante do ponto de vista econômico. E com regras mais homogêneas. Aqui. O porquê do IVA, né? Isso é importante a gente falar. O IVA é a forma mais eficiente no mundo de tributar o consumo, né? Além do IVA, a gente tem o Sales Tax, que é utilizado por poucos países, Estados Unidos e algumas exceções. O porquê que o IVA é superior ao Sales Tax, especialmente porque a gente tem uma tributação no IVA que é por cadeia. Então, eu tenho antecipações por cadeia, eu não preciso esperar chegar no consumidor final para cobrar o imposto, como é o caso do Sales Tax. Ele só incide na ponta, na hora que a gente passa lá o cartão de crédito na compra dos Estados Unidos. Isso, em geral, nos países com menos, enfim, com mais cultura de sonegação, é um risco enorme, né? Os Estados Unidos, a gente sabe como trata o sonegador, né? E aí, de fato, quando há um recolhimento na ponta, um imposto que é baixo, né? O máximo da alíquota é 11%, 12%, alguns estados cobram 5%, 6%. Aqui não, aqui já as alíquotas são superiores, então a gente teria um problema talvez muito grande de sonegação, de evasão fiscal, se a gente for para a ponta. É melhor que a gente faça essa incidência em todas as etapas, se antecipe o recolhimento ao poder público, públicos, mas o ônus econômico igualmente irá recair apenas sobre o consumidor final. Para que isso ocorra de forma correta, como eu disse, a gente tem que ter o crédito, já vou falar um pouquinho mais para frente. O potencial de receita do IVA é enorme, né? Todos os países consomem e consomem muito, é um mecanismo muito eficiente de arrecadação, e ele tem essa característica de neutralidade. Quando um IVA que funciona, um IVA moderno, funcional, ele tem baixos custos, ele não causa distorções, ele é neutro, né? Ele de fato só vai incidir ao final da cadeia. E ainda tem esse fenômeno da fiscalização entre si, porque quando eu adquiro um produto, para eu tomar crédito, eu quero adquirir esse produto dentro do mercado regular, com nota de destaque do imposto, na nota fiscal. Então, tudo isso faz com que eu tenha um sistema saudável. O que é importante falar aqui também, que não está escrito nas propostas, né? Especialmente na PEC 45, a gente tem algumas intenções que vão além da simples reforma do sistema tributário, né, sobre o consumo. Um problema muito sério que a gente tem no Brasil é uma alienação fiscal, uma alienação do cidadão que é o contribuinte, né? A gente sabe que grande parte da população brasileira está isenta do pagamento de imposto de renda, são pessoas com renda abaixo da linha, e essas pessoas, em geral, têm
a falsa sensação de que elas não pagam imposto. Porque os impostos sobre o consumo, que são altíssimos para as famílias de baixa renda, já que a gente está falando de um sistema regressivo de tributação, eles não são transparentes. Então, tudo que essas pessoas consomem no supermercado, ou seja, 100% dos seus salários, né, consomem em conta de luz, em conta disso, daquilo, elas pagam e muito. As famílias de baixa renda no Brasil chegam a pagar mais de 50% de imposto, justamente em razão dessa regressividade, e elas não têm essa consciência. Então, instituir uma cidadania fiscal no Brasil é de extrema importância para nosso amadurecimento como nação, como democracia, para que a gente evolua, para que essas pessoas sintam-se detentoras de direito e possam também pleitear perante o poder público serviços de qualidade, já que elas pagam por eles. Além disso, a gente tem uma promoção de um federalismo cooperativo, que é um ideal que já consta da Carta Magna da Constituição Federal de 88, mas que até hoje a gente sabe que na prática não foi instituído, que o sistema que a gente tem hoje é extremamente competitivo, extremamente causador de guerra fiscal, e é um sistema que, na minha humilde opinião, fere o Pacto Federativo. Então, ao mesmo tempo que se defende essa divisão de competências de ISS, ICMS, em respeito ao Pacto Federativo, na minha opinião, foi justamente essa divisão que fez com que estados guerreassem entre si e municípios e estados agora dentro da economia digital. E daí eu entendo que o sistema atual é uma ofensa ao pacto. E por fim, por óbvio, é o que todo mundo deseja, a melhoria do ambiente de negócios, tanto para o investidor nacional quanto para a atração de investimentos estrangeiros. O Brasil tem uma vergonhosa posição nesses rankings de Doing Business. A gente precisa melhorar isso. Bom, esse modelo do IVA ideal é pautado na simplicidade. Aqui tem alguns dos princípios. A gente sempre cita o Da Vinci, que é um mestre, e fala que a simplicidade é a maior das sofisticações. De fato, ela o é, ela não é fácil de ser atingida, é um desafio que a gente tenha uma lei simples e completa, mas eu acho que vale esse esforço, né? O que se obtém de um sistema simples é realmente muito benéfico. Eu vou falar, conforme a gente for falando aqui, de cada um desses itens, tá? Com relação à alíquota uniforme e múltiplas alíquotas, a PEC 45, ela prevê uma alíquota uniforme, apenas uma, para cada território. Como funciona isso? O município de São Paulo vai poder dizer qual é a sua alíquota, o estado de São Paulo vai poder dizer qual é a sua alíquota e a União a sua alíquota. Então, dentro do território nacional, eu vou ter sempre a mesma alíquota do IVA federal, que vai para a federação. Os estados poderão variar entre si e os municípios também poderão variar. Por que que a PEC 45 fez assim? Para manter a autonomia federativa de cada ente, sem que essa disputa por alíquota vire de novo algo setorial, traga um movimento de lobbies nocivos à economia. O que eu não posso dentro do meu território, dentro da PEC 45, é ter alíquotas diferentes de acordo com o tipo de produto, com o tipo de serviço. Mas eu posso, como São Paulo, ter uma alíquota de 2,2 e como Barueri ter uma alíquota de 1,9. Isso também é muito benéfico do ponto de vista da competitividade fiscal, assim como acontece no sales tax americano, né? Porque, enfim, um ente acaba regulando o outro. Se eu aumentar muito, eu perco o mercado consumidor para o meu vizinho. Se eu baixar muito, eu perco a arrecadação, e aí eu tenho um problema de lei de responsabilidade fiscal também. Na PEC 110, eu já tenho um pouco mais de flexibilidade para instituir alíquota por setor, mas eu não tenho flexibilidade nenhuma por ente. Então, todas as alíquotas definidas pelo Congresso, pelo Senado, vão valer para todos os municípios do Brasil, para todos os estados do Brasil e para a União. Então, aqui eu poderei ter, por exemplo, alíquotas inferiores
para serviços de saúde e educação. Mas se eu decidir que a alíquota é 2% em Piraporinha, em Campinas, enfim, em Fortaleza, vai ser a alíquota de 2% para todo mundo. Eu não vou ter essa margem para que cada ente possa instituir a sua. As duas têm uma certa uniformidade, né? E as duas trazem transparência, especialmente considerando enfim, os números infinitos de alíquotas e de regimes que a gente tem hoje no Brasil. Enquanto isso é óbvio, eu trago isso até para a gente fazer uma reflexão, porque não existe o certo e o errado. É possível hoje, como essas duas propostas estão sendo analisadas conjuntamente pela comissão mista, é possível que se aproveite um pedaço da PEC 110, um pedaço da PEC 45, que se una também um pedaço dos substitutivos apresentados pelos estados e que saia ali aquilo que o Congresso entender de melhor, né? O que a gente tem que ter em mente é que quanto maior a uniformidade, maior a simplicidade e a transparência. É um trade-off. Se eu começo a abrir muitas exceções, eu perco em simplicidade e transparência. Sem privilégios também, a gente sempre fala isso. Foi um slogan, inclusive, da apresentação da CBS do governo federal, onde todos pagam menos, né? Embora talvez não tão bem utilizado, porque aqui dentro da PEC 45 e da 110, de fato, os cálculos foram feitos para que não haja aumento da carga tributária. Já no caso da CBS, a alíquota de 12% trouxe um estranhamento, porque haveria, sem dúvida, um aumento de carga. Aqui a gente entra um pouquinho em alguns conceitos de direito tributário que são sempre trazidos para essa discussão. Mas como fica a seletividade, por exemplo? Sempre nos perguntam, né? O que acontece? Hoje, na tributação contemporânea sobre o consumo, a gente não usa mais esse princípio para instituir alíquota, para instituir carga tributária. Porque quem é o governo para dizer o que é ou não é essencial para determinada família? Hoje é muito difícil de se dizer isso, né? A gente sabe que, inclusive, as famílias de baixa renda, classificadas ali na zona D, zona E, consomem produtos de eletroeletrônicos caros, que não têm essencialidade e que é essencial, porque muitas dessas famílias se comunicam e agora essas crianças, por exemplo, esses adolescentes que estão em pandemia, estão tendo aula através dos seus smartphones. Então, tratar as pessoas, por exemplo, esse conceito antigo de não, tem que ter alíquota zero ou, enfim, não incidência para a cesta básica. Essa é uma outra falácia muito grande, porque as famílias de alta renda acabam consumindo muito mais esses produtos e se beneficiando muito mais dessa redução de alíquota. Porque quando eu isento arroz, eu isento todos os tipos de arroz. O arroz barato, o arroz caro, e assim por diante, a carne e todos os outros produtos da cesta básica. Então, de fato, é muito melhor que eu cobre uma coisa só, que eu abaixe, por exemplo, a tributação que eu tenho hoje sobre energia elétrica, sobre esses serviços essenciais que a população de baixa renda gasta muito dinheiro, que eu baixo para essa tributação que a alíquota da PEC 45 prevê dos 25%, e eu não tenha essa isenção sobre a cesta básica. Sem dúvida, a família de baixa renda vai ter uma regressividade menor. E aí, a regressividade eu posso também tratar através das chamadas isenções personalizadas, que é outro modelo que faz parte da PEC 45. O governo federal falou que vai pensar nisso para instituir a CBS, ainda não apresentou, mas como funcionaria? Eu cobro 25% de todo mundo, isso dentro da ideia da PEC 45, e eu devolvo o imposto pago para as famílias de baixa renda, até 2 salários mínimos, por exemplo. Então, eu consigo ter um cálculo aproximado de quanto essa família gastou. Não, é óbvio que não vai ser
de acordo ali com cada nota fiscal, e eu faço essa isenção personalizada, algo muito próximo, já usando o cadastro, por exemplo, que a gente tem hoje para fins de Bolsa Família, e que está sendo extremamente aperfeiçoado, já é muito bom, tem muitos trabalhos do IPEA nesse sentido, mas para devolver esse crédito mensalmente. É mais barato, inclusive, do ponto de vista do poder público. Se eu, por exemplo, mantivesse as isenções da cesta básica dentro da PEC 45, ao invés de eu ter uma alíquota de 27%, eu teria que ter uma alíquota de 25%, eu teria que ter uma alíquota de 27%. Então, custa muito caro. Já se eu devolver isso para as famílias de baixa renda, vai custar muito menos do que ter que aumentar essa alíquota para todo mundo, tá? E aí eu vou, de fato, dar isenção só para quem precisa, né? Não vou dar isenção para as demais famílias. E as políticas regionais, como ficam? No modelo da PEC 110, ela prevê a manutenção e a possibilidade de concessão de incentivos fiscais. A PEC 45 não, acaba com tudo. Acaba incentivo fiscal, acaba tudo, porque, enfim, a gente sabe que é muito difícil de se fiscalizar isso no Brasil, virou um instrumento político, teve sua importância. O Brasil é um país de dimensões geográficas enormes, com problemas de atratividade, de produção. Ele teve sua importância nos anos 80, 90, para desenvolvimento de várias áreas mais remotas do país, mas nos últimos anos ele tem se mostrado, inclusive, um instrumento de muita corrupção, de muito desvio. É muito difícil que a gente tenha esse controle sobre os benefícios fiscais que são concedidos. Então, o que se prega hoje dentro da própria literatura sobre a tributação contemporânea, moderna e eficiente sobre o consumo? Ao invés de conceder um benefício em que eu tenho uma renúncia de dinheiro público, eu arrecado e invisto. Eu faço isso via orçamento, eu faço isso de forma transparente, e, enfim, com muito mais controle público. Eu também acabo com essa questão do oportunismo e dos lobbies nocivos à economia. A gente sabe que no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande dos pequenos empreendimentos, justamente porque não tem esses benefícios personalizados como grandes empresas conseguem obter perante contratação de grandes bancas e, enfim, todos esses lobbies que são legítimos e fazem parte de uma democracia, mas que, infelizmente, da forma como o nosso sistema tributário foi pensado, eles acabam muitas vezes sendo nocivos à nossa economia. Bom, aqui é um cenário do que a gente tem hoje e do que seria dentro da PEC 45. Né? Quando as pessoas pensam, poxa, mas uma alíquota de 25% é muito alta. De fato, comparado com a tributação sobre o consumo em outros países no mundo, é muito alta. A gente deveria tributar mais a renda e menos o consumo. Mas a gente não entrou nesse aspecto aqui no Brasil, aqui na PEC 45, a gente só propõe substituir a arrecadação atual dentro dessa alíquota uniforme, tá? Acho que esse seria um segundo debate. Vamos trabalhar, então, essa mudança dessa base tributária para que o sistema brasileiro como um todo seja menos regressivo. Mas hoje, se a gente manter o que a gente já consegue uma redução, uma simplicidade e consegue de novo trazer oxigenação para a economia e deixar aqui que todos os cidadãos brasileiros saibam exatamente quanto estão pagando, porque a gente não sabe. Nem nós, especialistas tributaristas, conseguimos saber quanto a gente paga quando vai num supermercado. Então, aqui são cálculos aproximados, mas só para você ter uma ideia da bagunça e da falta de seletividade, né, no próprio sistema, né? Por que o cigarro paga 39% e a água paga 43%?
que seletividade é essa, né? E aí a gente vê que esses conceitos, apesar de muito bonitos, na prática eles não funcionam e muitas vezes são contestados. Aqui eu entro na questão do crédito, que eu venho falando desde o início, o quanto é importante que se tenha um crédito integral, para que de fato a gente tenha um IVA não cumulativo, um sistema de crédito integral. A gente precisa que o crédito não tenha restrições, a gente tenha o crédito financeiro integral, ou seja, empresa não consome. Esse é um conceito do IVA. A empresa, ela compra, ela beneficia e ela repassa. Ah, mas e o cafezinho que a empresa compra? Faz parte. Tudo que ela comprar para a empresa é custo. Ela tem que tomar crédito de tudo, absolutamente tudo. O escritório de advocacia, o café, é custo do escritório, né? O material de escritório é custo. A energia elétrica é custo. Tudo é custo. Não importa, não, a energia elétrica só dá crédito para a indústria. Não faz o menor sentido essa lógica que a gente tem hoje no Brasil, do crédito físico. Não existe essa discussão no mundo. Quando a gente vai pegar literatura comparada e buscar, realmente foi uma anomalia que se criou no Brasil para restringir crédito. Ao invés de aumentar a alíquota para arrecadar mais, no Brasil eles foram restringindo cada vez mais o crédito como uma forma de arrecadação indireta. Essa é a grande verdade. O crédito, ele tem que ser devolvido com rapidez, um ressarcimento dos IVAs mais modernos e mais funcionais, um ressarcimento de 60 dias, porque senão, enfim, a empresa tem um problema de caixa, e tem que incidir sobre o preço líquido. Tem que parar com essa questão da incidência por dentro e do cálculo de tributo sobre tributo. Então, dentro de uma sistemática, todo mundo que está dentro do clube do IBS, que é essa bola que a gente coloca, são pessoas que não pagam IBS. Ela só toma crédito e débito, só repassa, vai repassando no preço. Quem está fora é quem paga, que é ou o pequeno negócio, que por opção preferiu pagar o IBS a ter uma contabilidade de entradas e saídas, ou o consumidor final. E é isso. Bastante simples. Aqui eu só trouxe para vocês terem uma ideia de como funciona a devolução de créditos ao redor do mundo. Então, a gente vê que realmente a não devolução, como ocorre no Brasil, esse acúmulo, é um problema de países subdesenvolvidos, um problema de países que têm economias extremamente fragilizadas, né? O que é muito triste de ver o Brasil, que, enfim, sempre se situou aí entre as 10 maiores economias do mundo e sempre esteve, ao mesmo tempo, junto a esses outros países que não são exemplos de tributação, tá? A questão da base ampla, aqui a maior fragilidade, e a gente viu isso agora acontecendo no PS, é o prestador de serviço, tá? Os próprios advogados, né? Hoje, a maioria dos advogados, se não estão no simples, estão no lucro presumido. Então, tem aí uma alíquota bastante reduzida do imposto sobre o consumo. E isso é uma realidade para diversos prestadores de serviço. Então, a gente pode pensar em todos, médicos, profissionais autônomos, enfim, até os hospitais e também educação. Então, o que aconteceu no Brasil é que, ao deixar o serviço para os municípios, e quando veio a emenda constitucional limitando a alíquota máxima de 5%, apesar de ser um tributo cumulativo, a gente acabou desonerando a tributação do serviço no Brasil. E hoje, para fazer essa correção, considerando que a gente onera demais a tributação sobre mercadorias e sobre produtos industrializados, o pessoal do setor de serviços, eu sou uma delas, né? Sente um impacto maior, porque dá uma insegurança muito grande. Hoje no meu escritório, eu sou simples, eu tenho uma alíquota, né, enfim,
não sei exato aqui qual seria o total de fazer essa conta, mas chuto ali algo em menos de 10%, e aí eu vou para uma alíquota de 25%. Então, isso dá um choque muito grande. O que a gente precisa esclarecer aqui? No meu caso específico, quando eu calculo o meu preço, por exemplo, para fazer um parecer para um cliente, eu já coloco no meu preço o meu imposto. Por quê? Porque quando ele me contrata, ele não toma crédito. Então, eu já coloco lá, se eu vou cobrar 10 mil, eu já sei que desses 10 mil eu tenho um pedaço que vai de imposto, e tudo bem. Como que fica no futuro, né, dentro de um sistema em que eu serei contribuinte do IBS? Eu não vou mais colocar esse imposto por dentro, eu vou poder cobrar 9 mil e vou poder fazer essa incidência de 25% por fora. E aí, quando a pessoa adquirir o meu serviço, ela paga 9 mil para mim, reembolsa os 25% que eu paguei de imposto, mas ela toma crédito desses 25%. Então, quem presta serviço para PJ, para contribuinte do IBS, na realidade, vai ter um serviço mais barato. Porque, embora a incidência, a alíquota do imposto seja maior, hoje eu não gero crédito para o meu contratante, né? E no momento em que eu me tornar um contribuinte do IBS, eu irei gerar. Ainda assim, vai ter ali, se discute, poxa, mas tem uma variação do preço relativo, será que o contratante vai aceitar? Aí a gente precisa de ter segurança jurídica. Se ele sabe que aquilo é crédito, não tem por que ele não aceitar, né? Vai fazer parte. Outra coisa que é importante, eu vou falar um pouquinho mais para frente, é o período de transição, porque o período de transição faz com que esse impacto não seja imediato, né? Faz com que ao longo dos anos a gente vai subindo, até chegar aos 25%, sem que prejudique nenhum setor específico, tá? Com relação ao Pacto Federativo, como eu disse, no começo, quando a gente começou a falar de IVA, de unificação da tributação sobre o consumo no Brasil, falou-se muito que isso fere o Pacto Federativo. Porque, enfim, a gente tiraria a autonomia de cada ente e tal. E eu sempre falo, mas que pacto federativo que nós temos hoje vigente no Brasil? Nós não temos, né? A gente tem um sistema de guerra entre estados, entre os municípios. Então, eu acredito que a gente, através de um imposto unificado, a gente respeita, sim, o Pacto Federativo. Eu fiz uma pesquisa na minha dissertação de mestrado da GV. A gente tem 30 países federados no mundo, 20 ou 19 deles utilizam o IVA, e essa não é uma discussão nesses países. O que aconteceu nos países que precisavam, talvez, de uma autonomia um pouco maior, como é o caso do Canadá e da Índia, foi ter IVAs duais, que é algo que também é extremamente possível no Brasil. Uma das emendas apresentadas à PEC 110 é justamente para que a gente tenha um IVA federal e um IVA estadual que vai atender também os municípios. É possível também. Eu acredito num IVA único justamente para que a gente diminua complexidades, já que a gente vem de um sistema tão complexo. Mas é fato que a gente não tem essa resistência em outros países do mundo. Desses outros países federativos, Estados Unidos, acho que Emirados Árabes e mais um ou outro usam sale tax, e alguns outros são países realmente de economias muito pequenas que sequer tributam o consumo. Então, é interessante dizer que isso é quase uma falácia que se vem reproduzindo nesse debate, que a unificação dos impostos fere o Pacto Federativo. Eu acho até um pouco ultrapassado, mas a gente ainda vê doutrinadores respeitados trazendo essa discussão. Além disso, eu acho que essa unificação acaba com as guerras fiscais,
fortalece a federação e é um avanço, sem dúvida, para o nosso sistema. Por fim, como funcionaria isso na prática, essa arrecadação desse imposto? Eu teria uma agência tributária nacional, parecida até com um comitê gestor do Simples, mas diferente, parecida do ponto de vista arrecadatório, mas diferente do ponto de vista da gestão, porque o que incomodou justamente os estados e os municípios no comitê do Simples Nacional foi que a União tomou conta, virou um imposto da União, os estados e municípios foram excluídos dessa gestão. Aqui não é a ideia, aqui a ideia é termos uma gestão compartilhada entre os 3 entes. Essa agência ela vai ficar responsável por arrecadar e destinar o produto da arrecadação conforme as alíquotas pré-definidas de cada ente. Ela vai ter a obrigação também de devolver o IBS pago para as famílias de baixa renda, garantir a devolução dos créditos de IBS. Isso é extremamente importante. Se pensou nessa agência, inclusive para isso, porque a gente sabe que a partir do momento que o poder público arrecada, ele tem dificuldade muito grande de devolver crédito, porque ele utiliza esse dinheiro mesmo sabendo que esse dinheiro não é dele. Então, essa agência já vai reter, ela só vai passar o valor líquido devido para os estados e municípios e União. E também um fundo de desenvolvimento regional, não sei se vocês têm acompanhado, mas tem sido bastante debate do tema, tem sido debatido bastante dentro do tema de reforma tributária, a constituição desse fundo, justamente para garantir que não se tenham perdas e que aquelas regiões que hoje vivem com atração de investimentos via benefícios fiscais possam atrair investimentos não mais por renúncia e sim por investimento. Então, essas regiões iriam investir em tecnologia, infraestrutura, né? A gente ia criar polos regionais no Brasil para essa atração de investimentos. Aqui, só passando para terminar, eu falei bastante da PEC 45 e da PEC 110 e menos da CBS, até porque a CBS ela só muda PIS/COFINS. Então, tem alguns alinhamentos muito importantes da CBS com o IBS da PEC 45, essa base de cálculo ampla, reduziu complexidade, tirou aquele monte de regime, agora eu teria um regime só, acabou com a história da alíquota por dentro, então eu tenho mais transparência também, acabou com o problema de discussão de insumos, que é um problema seríssimo do PIS e da COFINS, quando a gente vê todo o acúmulo de processos no CARF, já se fez esse levantamento, mais da metade dos processos é só para discutir o que é insumo e o que não é insumo. Então, acaba com isso. Como eu disse, o que a empresa compra dá crédito. Além de tudo, eu tenho uma alíquota única, né, uma alíquota geral. Eu acabo com essa questão de setor. Serviços é isso, saúde é aquilo, indústria é isso. Eu também trouxe esse debate sobre tributação setorial e tenho regras mais homogêneas, além dessa eliminação da não incidência do PIS e da COFINS na importação que nós tínhamos antes. Por outro lado, a gente viu algumas críticas em desalinhamento da CBS. A alíquota de 12% é assustadora. Nos cálculos do CECIF, para eu substituir PIS, COFINS e IPI, eu precisaria de uma alíquota apenas de 9%. Aqui, para substituir só PIS, COFINS, veio uma alíquota de 12%. Então, dá uma relativa, enfim, desconforto com essa alíquota. Também não teve período de transição, isso é muito ruim. Tem uma questão ali constitucional com relação ao fato gerador da contribuição e algumas faltas de segurança jurídica
com relação ao crédito, garantia de prazo, continuidade do termo contribuição, porque também o que vai ser arrecadado não vai ser dividido pelos demais entes. E, enfim, aqui eu fiz uma lista, depois eu deixo com vocês. Também não quero me estender aqui no tempo. Aqui tem algumas sugestões que nós fizemos para a melhoria da CBS. Eu escrevi artigo, a Comissão de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB apresentou isso à Câmara dos Deputados, pedindo para que a gente tenha essas garantias e melhorando o sistema da CBS. Esse também são alguns desalinhamentos políticos. Já se tirou o regime de urgência, o pedido de regime de urgência. E agora, qual é o cenário político, né? Acho que isso é importante da gente falar para eu finalizar. A gente tem dois aspectos distintos aqui na... Deixa eu parar aqui a minha tela. A gente tem hoje uma corrente que diz que em época de pandemia não é época de se ter reforma tributária, porque, enfim, eu escutei o professor Scaff, que é quem eu respeito muito e gosto muito pessoalmente, dizendo que a gente não pode ir com fome no supermercado. E aí eu falei para ele, professor, mas a gente também não pode morrer de fome, né? Então fica difícil, né? Então a gente tem um lado dizendo, olha, o Brasil está passando por uma recessão econômica e uma reforma tributária seria muito bom para retomar o crescimento econômico. E temos um outro lado dizendo, não, se em momentos de recessão a gente vai ter reforma, a gente vai ter aumento de carga, as coisas vão ser feitas às pressas, de uma maneira indevida. Então, existe essa discussão hoje doutrinária. A Câmara dos Deputados é, sem dúvida, a Câmara mais reformista desde a redemocratização do Brasil. É uma Câmara diferente, que quer reforma. Teve aí, ficou prejudicado, os trabalhos ficaram prejudicados esse ano por conta da pandemia, então houve um atraso. Como a gente tem eleições agora municipais, então também tem um atraso. Existe uma tensão política dos grandes municípios, porque os grandes municípios entendem que o ISS é extremamente eficiente para eles, então eles não gostariam de abrir mão desse imposto, eles têm medo de perder autonomia participando de um imposto gerido por todos, sendo que hoje eles dominam muito o ISS, mas a realidade também é que os grandes municípios representam 2%, né, 1% dos municípios no Brasil. A gente tem mais de 5 mil municípios que vivem praticamente só de repasse, né, da cota parte do ICMS, do IPI e daquilo que eles recebem constitucionalmente da divisão desses outros impostos. Então, não seria algo interessante para a realidade do Brasil como um todo. Então, essa também é uma força oposta. Tem alguns setores da economia que se opõem. O setor de serviços, alguma parte já entendeu que quem presta serviço para a PJ vai ter crédito e dá para ficar tranquilo. Uma outra parte está no Simples Nacional e aí seria optativo mudar para o IBS ou não. Então, essas pessoas também não seriam prejudicadas, digamos assim. Então, o setor de serviços está um pouco dividido. O setor de saúde e educação tem amarrado aí uma ideia de que mesmo que vingue a PEC 45, eles teriam uma alíquota inferior, e é algo que faz sentido, já que se a gente migrar muitas pessoas que hoje são do setor público, do setor privado de educação e saúde, eu vou sobrecarregar o setor público de educação e saúde, então talvez faça sentido realmente eu ter uma alíquota inferior para manter todo mundo no sistema particular. E acho que essas são as tensões políticas e esse jogo de interesses aí que permeiam o debate.
Fora isso, o Paulo Guedes é muito favorável a um IVA dual. Então, até por isso, ele se antecipou aí apresentando o IVA dele, que seria a CBS. Mas, por outro lado, a gente sabe que dentro da própria equipe econômica do Guedes há um apreço por um IVA unificado. Os estados estão extremamente alinhados com o IVA unificado, porque eles estão com um problema muito sério de caixa. Então, eles veem um futuro positivo dentro do IBS. E acho que é isso. Esse acho que é um panorama geral aqui do que a gente tem hoje na pauta. E fico aí à disposição para tirar dúvidas. Acho que falei demais, mas tentei apresentar aqui um overview sobre o todo. Muito obrigado, doutora Lina. Não, acho que não falou demais, não. O assunto é muito complexo. Eu tenho aqui uma quantidade de dúvidas para perguntar. Eu acho até para deixar melhor, ficar mais claro para as pessoas, porque isso tem várias siglas diferentes, né? A CBS é contribuição... Como é que é exatamente o significado da sigla CBS? Contribuição sobre bens e serviços. Sobre bens e serviços. E o IBS é Imposto sobre Bens e Serviços. Exato. O IBS, ele substitui, dentro da PEC 45, ICMS, ISS, IPI, PIS/COFINS. Ok. Dentro da PEC 110, além desses 5, ele substitui CID e IOF. Okay. E na CBS é só PIS/COFINS. Ok. Uma outra questão que eu acho que fica alguma dúvida, assim, eu não consegui entender o seguinte, quer dizer, há uma uniformização, mas guarda alguma autonomia. Se eu mantenho autonomia, eu não tenho brecha para continuar a guerra fiscal? Essa é uma questão. É só para sair anotando aí. Outra coisa é o seguinte, não ficou claro para mim na exposição de que forma a emenda 45 consegue diminuir a regressividade. Tá certo? Regressividade, eu estou dizendo, para o estamento social maior que está digamos, nos setores econômicos C, D e E, tá certo? Sobretudo D e E. Como é que eu diminuo a regressividade que esses setores hoje exigem? Se eu acabo completamente com a seletividade, assim, como é que eu combato? Porque o Brasil tem uma coisa grave que difere dos outros países, né? Que é o problema dessa diversidade regional, de não ter uma homogeneidade, né? Os Estados Unidos têm uma economia muito mais homogênea. Óbvio que tem polos muito mais desenvolvidos que outros Estados Unidos, mas você tem de certa maneira, uma economia mais homogênea. Na Europa, nem dizer. Certo? Acho que talvez só a China tenha tanta diversidade, ou a Índia, mas não são exemplos, porque uma é uma ditadura, outra não, Deus sabe o que é exatamente aquilo, está caminhando para um regime muito autoritário, tem castas sociais, quer dizer, é difícil você comparar com regimes políticos e sociais tão diversos como o nosso. Então, eu até excluiria a comparação com China, Índia e outros mecanismos. Se eu não trabalho com seletividade, como é que eu posso usar o sistema tributário para desenvolver os setores, as regiões menos desenvolvidas do Brasil? Isso é uma questão. Agora, outra coisa eu pergunto, um dos sonhos aí dos setores liberais até 15, 20 anos atrás era criar aquelas zonas especiais de exportação, né? Não lembro, a sigla em inglês acho que é ZPE, mas no Brasil tinha um projeto do senador Serra, acho que no tempo que ele era deputado, né? Se isso ainda pode acontecer. Eu estou me referindo especificamente, não é exatamente o que nós temos hoje, né? A Zona Franca de Manaus, mas a possibilidade está na lei, mas já existe uma lei básica sobre isso, mas nenhum projeto decolou, né? Eu não tenho notícia, apesar de não ser... E uma outra pergunta é o seguinte, crédito. Hoje, para recuperar um dinheiro que eu paguei, um imposto que eu paguei de forma incorreta, o que foi tributado de forma incorreta, hoje, para receber, é uma novela. Quer dizer, como é que eu digo se é possível trabalhar com um sistema de cumulatividade de crédito sem ter uma reforma administrativa para dar suporte a isso? Quer dizer,
uma reforma só da Constituição faz isso. E uma pergunta que não quer calar é por que deixou a renda de fora? Porque o Brasil nós não tributamos dividendos, não tributamos uma série de coisas, tributo sobre herança é muito baixo. Por que a renda ficou de fora? E parece que é um mecanismo muito fácil de mexer, óbvio que esbarra em interesses econômicos, sociais muito fortes, etc. Mas por que o projeto da PEC 45, né? Por que o Centro de Cidadania deixou o crédito fora? Acho que eu já perguntei demais e por isso eu já deixei muita dúvida. E só para encerrar, que eu acho que para falar para as pessoas que eu trabalhei muitos anos em comissão do Mercosul, e o Brasil é o único país do Mercosul que não tem IVA. E o fato de o Brasil não ter IVA cria um problema de integração internacional enorme, e inclusive até de comparação de renda e de salário. Não é só prejuízo, digamos, para o capitalista, né? Você tem prejuízo, inclusive, na hora que você compara. Se você tiver um projeto por exemplo, nós temos uma experiência muito pobre de negociação coletiva transnacional. Nós temos teve um acordo da indústria automobilística que reuniu, eu acho que a planta da Ford, que já nem está mais, acho que em São Paulo, né? Não tem mais o estado de São Paulo, com de Córdoba e com, eu não se lembro se era o Uruguai, que tinha também uma planta. E assim, uma das coisas que impede, inclusive, até a negociação transnacional é você ter um sistema de encargos, tributos, etc., tal, que fica difícil, inclusive, estabelecer. Isso dizendo que, por lado dos sindicatos, nós temos alguns dirigentes sindicais assistindo aqui, também nós temos dirigente de empresa, aqui temos estudantes, mas assim, mexe também com isso. Então, o IVA, de fato, é uma necessidade, é tirar o Brasil da primeira metade do século XX e colocar no século XXI, né? Inclusive para a integração econômica e social, porque até para discutir sistema de custeio da Seguridade Social precisaria ter um sistema, mantendo até o sistema de solidariedade que está na nossa Constituição, que existe uma resistência enorme dos setores econômicos aí para o sistema de solidariedade. O Paulo Guedes é sabidamente um privatista da Seguridade Social, tentou emplacar aí o projeto, mas não conseguiu. Nós somos salvos pela crise social do Chile, para não entrar com o sistema de capitalização, mas até para discutir integração social, porque nós temos já no Mercosul um sistema de integração de seguridade social e também tem muita dificuldade para fazer os regimes de compensação. Isso foi um tema que eu acompanhei muitos anos na Comissão Sociolaboral do Mercosul. Então, acho que eu já coloquei questões demais. Eu acho que enquanto a doutora, responde essas questões, as pessoas estão estimuladas a fazer novas provocações. Por favor, doutora Lídia. Não, são todas questões extremamente pertinentes. Muito obrigada por colocá-las. De fato, vamos lá, anotei todas, vou tentar fazer aqui na ordem do que você foi colocando. A questão da autonomia versus guerra fiscal, né? Quando a gente muda o sistema da tributação da origem para o destino, eu já acabo com maior incentivo para a guerra fiscal. Então, o que eu teria aqui não é mais uma guerra fiscal em que eu vou conceder um incentivo para que a empresa venha para o meu território. O que eu teria aqui dentro de um IBS seria uma competição para atrair o mercado consumidor, que é um pouco diferente, né? Que é muito parecido com o sales tax. Então, por exemplo, o estado de Nova York cobra, acho que é 11% de sales tax, 11,5%. O Oregon, que é do outro lado do país, não cobra sales tax. Acho que tem o Oregon e o Alasca, são poucas regiões que não cobram sales tax. Óbvio que nessa comparação, o consumidor não vai sair de Nova York para ir para o Oregon comprar algo porque não vale a pena, né? Mas se for New Jersey, ali alguma coisa ali próxima, não sei, Pensilvânia, enfim, talvez valha a pena. E isso é importante que os municípios e os estados
tenham em mente nessas regiões fronteiriças, tanto na hora de diminuir quanto de aumentar, eles precisam estar atentos aos seus vizinhos. Então, ao mesmo tempo que eu dou essa autonomia como forma de manter a própria autonomia financeira que foi garantida pelo Pacto Federativo, eu tenho uma fiscalização ali, um limite que um município estabelece para o outro. Né? São Paulo, eu posso aumentar? Eu preciso de mais arrecadação. Posso passar para 2,2. Talvez não justifique também eu sair de São Paulo para abastecer meu carro no município vizinho. Mas se eu morar numa região fronteiriça, talvez eu faça isso. E talvez seja um tiro no pé do município de São Paulo aumentar a sua arrecadação, porque aí ele perde o mercado consumidor. Tudo isso é muito interessante, estou falando. Quem se beneficia com isso? O consumidor. Então, hoje, enquanto a gente tem um sistema de guerra fiscal em que quem se prejudica é o consumidor, com essa mudança, eu vou ter uma competitividade fiscal de quem se beneficia é o consumidor. Então, tem muita literatura sobre isso do Sales Tax. Tem até um site da Tax Foundation, que eu indico para quem se interessar sobre isso, sobre essa questão, como funciona o Sales Tax ali nos estados, para pesquisar, para ler. É super interessante e mostra o quanto alguns estados aprenderam dessa prática de aumentar e baixar impostos. Essa autonomia também, ela é só para alíquota, tá? Ela não é uma autonomia legislativa para que eu mude as regras do IBS dentro do meu território. Não. A legislação, ela é única. Ela virá por lei complementar, válida para todo mundo. Eu só tenho autonomia para, via lei ordinária, instituir minha alíquota. Essa é a única autonomia. Não posso mudar mais nada da lei, não posso conceder benefício, não posso fazer nada. Se eu mudar a alíquota para baixo, eu mudei para todo mundo. Se eu mudar para cima, eu mudei para todo mundo. Não posso ter distinção. Com relação à regressividade. Então, o primeiro ponto. O maior instrumento seria a devolução do IBS para famílias de baixa renda. Então, eu tenho aí quase 40% da população que seria beneficiada por essa isenção, talvez. Eu não tenho aqui os dados, mas eu sei que o CECIF tem. Quantos por cento de família receberiam? Seria quase que um complemento do que a gente tem hoje do Bolsa Família, porque o cadastro é muito semelhante. Algo que também está bastante, digamos, na discussão internacional, que é essa questão da renda básica universal ou do imposto de renda negativo. E essa já era uma discussão que vinha amadurecendo, que vinha assim, enfim, Piketty, o próprio Stiglitz, tantos outros trazendo essa discussão. E agora, com a pandemia, essa discussão voltou muito forte. A OCDE tem falado sobre isso em alguns painéis. A gente vê vários países, a França tem feito uma discussão muito avançada nesse aspecto. Então, essa regressividade aqui da tributação sobre o consumo no Brasil já estaria dentro desse cenário mundial de uma renda básica, não no caso tão universal assim, mas que atingiria grande parte da nossa população. Com relação à seletividade, eu esqueci de mencionar que a PEC 45 prevê um excise tax, mas é um excise tax bastante restrito. No modelo que foi protocolado, não ficou definido. Ele falou só que teria um imposto seletivo para corrigir ou, enfim, desincentivar determinados consumos, enfim. Hoje, já se tem uma evolução desse texto da PEC 45 e ele realmente acho que incidiria apenas sobre fumo e bebidas alcoólicas.
E aí tem pesquisa, não sei se vocês têm visto recentemente o pessoal falando em tributar mais bebidas açucaradas. E aí a gente entra num debate bastante curioso, porque mistura-se muita ideologia, né, dentro da tributação, né, e assim, se a gente for tributar mais coisas açucaradas, então a gente vai ter que tributar mais as frutas, porque no fim a frutose vira glicose também. Então é uma discussão quase que sem fim, né? E aí, assim, o que a gente vê da literatura internacional realmente recomendando que se incida uma alíquota superior para que desincentive o consumo é realmente só aqueles bens que causam externalidades negativas, como fumo, como bebidas alcoólicas, ou que tem algum impacto ambiental direto, né? E aí a gente tem alguns exemplos, alguns países tributam mais, outros menos. Acho que esses dois itens são bastante unânimes, mas seria possível incluir outras coisas. Na PEC 110, eu tenho uma alíquota elevada para outras coisas que eu já discordo. Por exemplo, energia elétrica teria uma alíquota elevada. E energia elétrica é insumo e é extremamente essencial para todo mundo, inclusive para as famílias de baixa renda, né? Representa grande gasto. Então, para mim não faria sentido. Assim como combustíveis, que a PEC 45 também prevê uma tributação monofásica maior, mais elevada. De fato, é muito fácil recolher imposto e arrecadar sobre as grandes blue chips, né, e esses consumos generalizados. Mas o impacto que isso tem, tanto na regressividade quanto na cadeia produtiva, é muito ruim. Com relação às regiões menos favorecidas, a gente teria aqui duas formas de encarar, já que a gente está acabando com os benefícios fiscais, né? A primeira delas é aquela via investimento mesmo. Então, eu teria que ter uma política nacional porque o que a PEC 45 faz é o seguinte, ela acaba com o direito de conceder renúncia, mas ela não acaba com o direito de o ente público investir, inclusive ele pode dar para a empresa se ele quiser. O que ele não pode é deixar de arrecadar. Por quê? O que a gente percebe de tudo isso que a experiência toda nos trouxe desses últimos 30, 40 anos de concessão de incentivo? Eles dificilmente refletem no preço final da mercadoria, eles representam maximização de lucro para as empresas, né? E eles causam distorções alocativas econômicas que não são justificáveis. Eu visitei quando eu estive, até a convite da secretária de Fazenda do Ceará, quando nós fomos para Fortaleza conversar sobre a reforma tributária, nós fizemos algumas visitas de fábricas na região próxima de Fortaleza, que eu não tinha estrada asfaltada para escoar mercadoria. E eu tinha fábricas enormes. E aí você se questiona, faz sentido essa fábrica estar aqui, sendo que toda a mão de obra qualificada foi importada da região sul, do sudeste, então o diretor da empresa era paulista, o diretor financeiro era de Brasília, e assim foi indo. Uma empresa extremamente informatizada, com pouquíssima mão de obra local, mas com benefício fiscal que justificava que ela estivesse ali e que ela gasta toda a nossa malha viária, rodoviária, né, para escoar a sua mercadoria. Então, a gente cria ali distorções que não fazem o menor sentido. Não seria melhor o estado do Ceará, por exemplo, incentivar a vinda de indústrias de energia eólica, já que é um dos estados, um dos lugares que mais venta no mundo? Então, vamos focar nisso? Vou trazer tudo. O que eu preciso para atrair investimento de indústria eólica? Eu preciso investir em infraestrutura, eu preciso investir em telecomunicação. Então, eu vou investir nisso e vou falar, vem.
vem que eu tenho tudo para você. Ao invés de fazer uma renúncia fiscal propriamente dita, que a gente sabe que muitas delas sequer são republicanas, né? Então, a gente tem esse problema, assim. A gente sabe que isso, por exemplo, na região do Espírito Santo, em algumas regiões também foi um movimento super importante, mas hoje já não se justifica. A gente não tem retorno em empregos fixos, a gente não tem retorno em geração de renda, não tem retorno em diminuição de preço. Então, seria via investimento. E aí, paralelo a esse via investimento, dentro dos últimos slides que eu mostrei a Agência Nacional Tributária, que seria a que faz a arrecadação de todo, dentro de toda a arrecadação do IBS, eu teria mais ou menos 2% do valor arrecadado do imposto destinado a um fundo de desenvolvimento regional, em que os próprios gestores, os estados, os municípios, iriam destinar esses valores para desenvolver essas regiões e atrair esses investimentos, tá? Eu sei que fundo também no Brasil não tem um histórico muito bom, então a gente precisa, e hoje quem está gerindo ou fazendo, enfim, construindo a ideia da Agência Tributária Nacional é o professor Nelson Machado, que eu imagino que muitos de vocês conheçam, foi ministro da Previdência, foi secretário da Receita Federal, enfim, é um homem público com uma carreira pública muito grande, inclusive, tem bastante ligação também com todo o movimento sindicalista, e ele, junto com os fiscais estaduais, municipais, federais, estão pensando numa forma eficiente para que essa agência tributária não caia nos mesmos erros que nós já cometemos no passado. Então, ele é diretor do CECIF, professor Nelson, e ele é o grande responsável por essa tarefa. Passando aqui para as zonas de exportação, né? A gente não tem essa previsão no projeto, não nos parece algo que esteja em concordância com uma tributação neutra sobre o consumo. Acho que aqui a gente teria que ter realmente um plano mais nacional de interesse, de ver se de fato faz sentido. Acho que não vale a pena também a gente concentrar em alguns polos que já são os mais privilegiados. Então, isso não fez muito parte do estudo do CECIF, não. Com relação à devolução dos créditos, de novo, a aposta é na Agência Tributária Nacional, que é essa que está sobre a gestão do professor Nelson, essa construção dessa gestão. Eu teria também, quando a gente fala numa receita, numa alíquota de 25%, isso é importante falar, eu já tenho a previsão de que com 20%, 22%, eu já devolvo toda a arrecadação necessária. E um pedaço disso eu já seguro para devolver crédito. Então, eu já tenho essa previsão, é como se fosse uma provisão. Então, eu vou profissionalizar a gestão do dinheiro público. Hoje, tudo que cai no caixa, né, o dinheiro é utilizado como se dele fosse, mas não é. A gente tem que ter uma provisão, assim como nós, empresários, autônomos, a gente provisiona aquilo que a gente tem de conta para pagar, né? Assim tem que ser também na administração pública, né? E é assim que está sendo feito para que esses créditos sejam devolvidos. Então, a gente sabe a média, tem alguns estados que têm mais acúmulo, especialmente aqueles estados mais exportadores, então Mato Grosso do Sul, Goiás, que são estados com desenvolvimento muito grande de commodities para exportação, tem um acúmulo de créditos enorme. São Paulo também tem muito acúmulo de crédito, mas São Paulo tem caixa. São Paulo não devolve crédito, não é por falta de caixa, né? Ele burocratizou tanto, dificultou tanto, que fica ele quase que pede para a gente desistir de pedir, né? E aí, o que a gente precisa ter na lei essa devolução, tem que estar na lei. Olha, tem que devolver em 60 dias, se não devolver,
vai ter que incidir Selic, o poder público tem que ter penalidades também pela não devolução, assim como o privado, se não paga, incidir em multa, incidir em juros de mora, tem que ser a mesma coisa, né? E aí, se a gente tiver uma provisão de um dinheiro que não vai para o cofre público, fica na Agência Tributária Nacional, a gente tem a garantia de crédito, de devolução de crédito. A Índia fez isso e funcionou. A Índia é o único país do mundo que adotou esse modelo de comitê gestor, de uma agência tributária nacional. Até pela particularidade de ser uma federação, porque senão não precisa, né? Eu não preciso botar todos os interesses ali dentro. E está funcionando muito bem, é um exemplo muito positivo nesse aspecto. Por que renda ficou de fora? Primeiro, a gente focou numa PEC, e aí, para não trazer outros assuntos, focou-se só no consumo. A renda não precisa de PEC, né? A renda eu posso tributar dividendos via uma simples lei no Congresso Nacional. A folha, eu posso desonerar a folha também. Eu já tenho a previsão, se for o caso, embora eu discorde do mecanismo de compensação da perda de arrecadação com uma CPMF, eu também não preciso de PEC. Então, o que a gente olhou ali como CECIF é o que precisa de emenda constitucional, né? Porque é o mais difícil de passar, né? A gente tem um sistema de renda, embora com essa discrepância muito... que daria para ser mais progressivo, deveria ser com alíquotas maiores, com tributação de dividendos e tal, o sistema como um todo, ele já é muito próximo daquilo que é no mundo, né? O que é lucro aqui é lucro fora, o que é acréscimo patrimonial também é... Então, pelo menos, a gente já tem parâmetros internacionais. Isso não é um problema tão grande para as empresas. A gente precisa de ajustes, sem dúvidas, mas são ajustes mais pontuais. É totalmente diferente do caso da tributação sobre o consumo, que às vezes é difícil até, né, de explicar o que é o nosso sistema, o que é o PIS/COFINS, por que tem tantos impostos. Então, esse foi o foco, por isso realmente ficou de fora. Mas o CECIF não está se escusando aqui dessa discussão, tanto é que, em paralelo, o API tem trabalhado na questão da tributação de dividendos, tem inclusive publicado muita coisa, também da desoneração da folha. O API tem um projeto de desoneração da folha em que não há substituição por CPMF, não é uma desoneração total da folha, mas é uma desoneração proporcional, e que aí o mecanismo seria compensado, inclusive, pela progressividade das alíquotas do IR, e não por uma CPMF, que é outro imposto extremamente regressivo, cumulativo, super em desuso, nenhum país sério usa. E aqui, por fim, que eu vi uma pergunta no chat do Vitor Fernandes com relação ao prazo de transição. Essa é um debate que a gente sempre tem, porque a PEC 45 prevê um prazo de transição de 10 anos, a PEC 110 de 5. Eu acho 10 anos longo, eu gosto mais da transição de 5 anos. Por outro lado, 10 anos eu diluo eventuais prejudicialidades, digamos, até, por exemplo, para o setor de serviços, né? Eu vou tendo ali uma evolução devagar, todo mundo vai se adequando, o sistema vai se adequando, mas, sem dúvida, esse ponto que o Vitor coloca é tido como um risco, né? Porque, embora eu tenha uma emenda constitucional e para eu mudar essa emenda constitucional seja muito difícil, não basta mudar de presidente, mudar de congresso e tal, fica uma certa insegurança, né? Poxa, mas 10 anos é muito tempo, né? O que eu posso te dizer, Vitor, de experiências internacionais, o Canadá, por exemplo, teve uma
uma reforma tributária bastante longa. A Índia teve uma reforma tributária que começou no início dos anos 2000 e ela só acabou agora. Mas essa última etapa, que foi justamente essa etapa desse IVA mais contemporâneo, moderno, que foi o que funcionou, foi uma etapa bem curta, mas porque eles já vinham fazendo reformas. Então, é muito difícil fazer essa comparação. Por exemplo, se a gente passar a CBS, a gente vai ter um IVA federal. Essa é a verdade, o projeto de lei do governo federal. Talvez já fique mais fácil fazer essa transição, já não faça sentido 10 anos. E nem 5 da PEC 110. Mas é muito difícil de avaliar isso, porque, por um lado, 10 anos, muitas empresas agradecem os 10 anos, porque se a gente vai acabar com os incentivos fiscais, elas têm 10 anos para se programar e irem perdendo um pouquinho cada ano e se adaptando ao novo sistema, né? Se eu acabo com esses incentivos fiscais do dia para a noite, eu posso quebrar algumas empresas, o que também não é bom do ponto de vista de empregabilidade, de geração de receita no país. Então, é delicado essa questão da transição. Eu acho 10 muito. Eu gosto do prazo de 5 anos da 110. Acho que é razoável. Acho que eram essas as perguntas. Muito obrigado. Tem mais alguém que gostaria de apresentar alguma dúvida? A doutora Lina? Bom, eu acho que não tem, nós ainda temos aqui 30 pessoas acompanhando. Eu acho, doutora Lina, então não há mais questões, até porque nós já estamos 1h30 aqui, né? Eu acho que enfim, eu acho que tem muitos assuntos que nós poderíamos estender aqui. Quem sabe nós não voltamos outra vez a conversar sobre isso, porque acho que, de qualquer forma, é um tema muito importante, que eu acho que a gente precisa ter, e hoje recebemos uma carga aí enorme de informações. Eu agradeço imensamente a disposição do Centro de Cidadania Fiscal de fazer essa discussão aberta, vir aqui, enfrentar perguntas e questionamentos. Acho que isso é muito importante para a ampliação do debate, enfim, para garantir, inclusive, do debate democrático. Acho que a sua participação foi fundamental e fica aqui o convite. Amanhã nós teremos o Rodrigo... Ana Paula, é Rodrigo... Rodrigo Orair. Orair, Rodrigo Orair, eu lembro de ter esquecido. Rodrigo Orair, que é técnico, também mestre, doutor e é pesquisador do IPE, que irá, só está convidado, inclusive, para assistir, doutora Orair, porque diz que tem as suas observações críticas, tanto para o que apresentou o professor Eduardo Faiani ontem, e também sobre a PEC 45. Eles têm várias pesquisas que o IPE faz constantemente sobre esse tema, né? Inclusive o professor disponibilizou para as pessoas que estão nos acompanhando alguns textos, etc. Só está convidado também a assistir a discussão de amanhã. Olha, agradeço imensamente a sua participação, leve um abraço ao Bernardo Api, parabenizo pela iniciativa de fazer esse think tank para discutir esses assuntos, que acho que isso traz uma contribuição enorme para nós. Agradeço a todos e todos que nos acompanharam até agora, e amanhã nós temos mais o terceiro mesa de discussão sobre reforma tributária, e aí nós encerramos esse ciclo sobre reforma tributária, mas eu acho que nós teremos que voltar a ele muito em breve, na medida em que as discussões vão se afunilando. Acho que até a eleição desse ano, na agenda parlamentar, não deve andar muito, porque agora nós já estamos próximos da eleição, mas provavelmente em fevereiro esse tema volta outra vez para a agenda. Então é isso, obrigado a todos e a todas. Encerramos aqui, então, o tema de hoje. Até amanhã e bom descanso a todos. Só um último recado, gente. O pessoal está perguntando sobre o material. Aí acho que a doutora Ana me passa por e-mail. Eu coloco todos juntos e mando para todos os participantes quando a gente já tiver todos eles. Pode? Tudo bem? Claro, com o maior prazer. Já até respondi aqui no chat que eu disponibilizo
e fico à disposição também. Se tiverem dúvidas, podem me escrever. E agradeço mais uma vez o convite. Eu acabei não mencionando isso, Ana Paula, porque a Jaqueline, eu acho que ela viu o recado aí no chat, então, mas já tinha sido colocado ali. Então, muito obrigado a todos e todas e até amanhã. Boa noite. Boa noite. Obrigada.